O Viver Ciência está de volta. O tema de hoje é uma pesquisa da UFG que estuda processos erosivos em solos tropicais. E quem vai fazer pergunta sobre o assunto agora é o Willer Luciano Carvalho, que é engenheiro civil e doutor em transporte. Eu queria saber a influência que o processo de impermeabilização do solo, que acontece principalmente nas áreas urbanas, ela promove nesse processo de erosão, ou seja, qual que é a potencialidade a mais que esse processo de impermeabilização gera na erosão. Ok, professora Patrícia, por favor. A impermeabilização, ela faz com que o fluxo de água ele escoe mais que infiltre. Essa impermeabilização faz então que esse fluxo de água chegue rapidamente aos cursos d'água ou então a provocar as erosões. A gente tem exemplos de arruamentos, por exemplo, que chegam a meia encosta e a partir daí a água tem uma velocidade maior e intensifica o processo erosivo. Ok, vamos a mais uma pergunta. Eu queria saber qual é o impacto que isso gera no processo de erosão dessas cidades, uma vez que nem sempre a caixa desses cursos d'água tem essa capacidade de absorver toda essa água que acaba recebendo em função da urbanização nessas regiões. Professor, por favor. A gente percebe em todos os córregos do município de Goiânia, né, uma instabilidade das margens cada vez maior e também um aprofundamento do leito, né? Ou seja, o córrego vai ficando mais profundo e mais largo cada vez mais. E isso traz problemas à medida que esses desbarrancamentos vão avançando em direção, né, a vias públicas, a imóveis, a linhas de transmissão, ou seja, vai causando uma série de danos e uma série de acidentes recorrentemente. Ok, vamos à última pergunta. Eu gostaria de saber qual que é o real impacto desse processo de canalização dos cursos d'água dentro desse processo de erosão nas grandes cidades e quais são as possíveis soluções para você minimizar esses efeitos. Professor. A canalização dos córregos foi muito utilizada nas últimas 2, 3 décadas e o que a gente está revendo esse conceito, né, no mundo inteiro. A ideia hoje é canalizar cada vez menos, porque a canalização simplesmente transfere o problema. Você deixa de ver o problema onde ele ocorria e essa água concentrada é lançada um pouco mais adiante, jusante, né, como a gente chama, e essa água chegando de uma vez numa vazão maior e numa intensidade maior, né, provoca problemas. Eu simplesmente estou transferindo o problema, né? O problema que acontecia na região, eu começo a perceber no lançamento desse curso canalizado. Então não é uma solução, é simplesmente uma transferência de um problema. E a gente percebe isso em Goiânia e em diversas cidades no Brasil todo. Ok, como é possível fazer pesquisa relacionada à engenharia civil na UFG? Você fica sabendo agora no quadro Caminhos da Ciência. O nosso programa de pós-graduação, ele é mais procurado por engenheiros civis. Mas nós aceitamos também inscrições e participações de profissionais de áreas afins. Por exemplo, arquitetos, geógrafos, geólogos e outros tipos de engenharia também que queiram desenvolver trabalhos nas nossas áreas de atuação. Atualmente, o programa de pós-graduação em geotecnia ele atende o nível de mestrado. Nós temos um planejamento de criar o doutorado assim que a gente tiver as exigências da CAPES atendidas. Então, nós temos 3 linhas de pesquisa. A vinculada à área de geotecnia é a parte de infraestrutura geotécnica e solos tropicais. Então, nessa linha de pesquisa, os professores desenvolvem trabalhos focados para a região, com solos da região, em qualquer obra de infraestrutura geotécnica. Então, entra nessa parte de pavimentação, obras subterrâneas, escavações, estruturas de contenção, fundações, barragens e também existe uma interface com a parte ambiental, da geotecnia ambiental, principalmente na parte de aproveitamento de resíduos. E dentro dessa linha de pesquisa, a gente tem um laboratório de geotecnia que dá suporte para os trabalhos experimentais e existe a parte numérica também dentro dessa linha. A segunda linha que nós temos, que atende à área de construção civil, é a parte de materiais e processos construtivos, onde nessa linha, então, os professores desenvolvem trabalhos experimentais na parte de materiais de construção e também na parte de inovação tecnológica
e aplicação de ferramentas de gestão e processos construtivos dentro da construção civil. E dando suporte, né, para a linha da parte de construção civil, existe hoje o LabMec, que é um laboratório recente, e que são feitos trabalhos na parte de materiais de construção e também na parte de inovação tecnológica. A terceira linha é mecânica aplicada computacional. Então, nessa parte, ela contempla a área de estruturas do nosso curso, onde os professores trabalham a modelagem e aplicação de ferramentas computacionais para a parte de análise estrutural, estática, dinâmica e também na otimização de processos dentro da engenharia civil. E nessa linha também tem um laboratório de mecânica computacional que dá suporte para o desenvolvimento das pesquisas. Nós não exigimos projetos de pesquisa na parte da inscrição, na fase de inscrição. O aluno ele não entra no nosso programa vinculado diretamente a um orientador. Isso só é feito depois de 6 meses de disciplinas cursadas e conhecendo todas as áreas existentes no programa. Então, na verdade, ele precisa preencher uma ficha de inscrição, segundo o edital, trazer os documentos, apresentar o currículo escolar e fazer uma prova de suficiência em inglês. Geralmente, em outubro, novembro, é aberto o edital e as inscrições e a seleção novembro e dezembro. Esporadicamente, em função se a gente tem disponibilidade de bolsa para os alunos ou não, é aberto o processo seletivo também no meio do ano. Bem, agora eu quero mais uma vez agradecê-los pela participação, por terem vindo aqui até o estúdio e abrir um espaço para considerações finais. Professora, por favor. Eu quero agradecer a participação e também agradecer aos financiadores da pesquisa, que o professor Maurício vai detalhar, e obrigada a vocês. Beleza, professor, obrigado. Bruno, obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre bom mostrar o que o UFG está fazendo. E uma das coisas que a gente tem sempre que agradecer são os financiadores, né? Quem acredita na pesquisa, investe, né, e aposta nesse resultado. Então a gente não pode deixar de agradecer a Prefeitura de Goiânia, né, a Eletrobras, Furnas, Petrobras, que são órgãos que recorrentemente, né, têm investido nessa pesquisa. E é sempre uma honra, né, falar da UFG para que a gente possa convidar cada vez mais, né, os alunos a participarem de pesquisas, né, incentivando e mostrando a vocação da UFG, né, como quem puxa a pesquisa no Centro-Oeste, né, como um dos principais instituições de ensino superior. Muito obrigado. E nós do Viver Ciência desejamos sucesso na pesquisa. Obrigado. Obrigado. E termina aqui mais o Viver Ciência, um programa que é uma promoção das pró-reitorias de pós-graduação e de pesquisa e inovação da UFG e uma realização da Fundação RTVE. Aqui mostramos que o conhecimento científico está ao alcance de todos. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até a próxima semana.